A paz do Senhor, queridos. EBD 2023, classe dos jovens com profundidade é aqui. Vamos lá para mais uma lição? Lição de número 3, que tem por tema o temor a Deus é o caminho da santificação. Texto principal está em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, que diz assim: De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Já para começar aqui, já vou soltar algo interessante. O que Salomão entende, e ele nos ensina aqui no livro de Eclesiastes, ele entende algo que é muito difícil para uma pessoa entender, que é chegar no fim da sua vida e perceber que poderia ter feito muito mais para Deus. O que Salomão está nos ensinando nesse livro muito rico é que no fim da vida é muito triste quando um pregador chega no fim da vida e percebe que poderia ter pregado muito mais sobre Cristo, ganhado mais almas, que um cantor poderia ter cantado muito mais louvores de adoração para Deus e para todos aqueles que estão envolvidos no reino. O que Salomão aprende e tenta nos ensinar é isso: chegar no fim da vida e perceber que poderia ter feito muito mais para Deus, poderia ter vivido muito mais envolvido com as coisas de Deus, é muito triste. Por isso que ele vai nos dar alguns conselhos aqui, tá bom? Resumo da lição: o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação, tá bom? Então nós vamos aprender aqui que o temor a Deus é um caminho para a santificação, ok? O texto bíblico está em Eclesiastes capítulo 12, do verso 1 ao verso 14. Como você que está aqui já sabe, não vou fazer a leitura de todos os versos, nem de toda a lição, para não ficar muito extenso, tá bom? Aí eu aconselho a você a ler na sua casa com mais calma, tá bom? Vou fazer referência do primeiro verso, Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento, tá bom? Vamos lá para a introdução. A introdução diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o caminho para a santificação. Ele não pode, o temor não pode ser confundido com ter medo de Deus ou medo de ir para o inferno. Temer ao Senhor é reverência e gratidão por tudo que ele é e faz por nós. Então nós vamos entender aqui muito claro que temer a Deus nada tem a ver em ter medo de Deus ou ter medo de ir para o inferno, tá bom? Primeiro tópico diz o temor ao Senhor. Primeiro negrito: temer ao Senhor não é ter medo, tá bom? Lá no segundo, depois do segundo ponto final, diz assim: afinal, como ter intimidade com alguém de quem você tem medo e pavor? Uma pergunta, tá? Depois do outro ponto final, lá embaixo, diz assim: temer a Deus inclui respeitá-lo, dar-lhe o lugar de glória, honra, reverência, ações de graças, louvor, proeminência que ele merece. Então fica muito claro aqui que temer a Deus não tem nada a ver com ter medo de Deus, tá bom? Muito menos ter medo da punição eterna, que no caso o inferno. Não é essa definição de temer a Deus, tá bom? Temer a Deus é servi-lo com amor e gratidão, tá bom? Temer a Deus
é servi-lo com amor e gratidão, é respeitá-lo, é dar a ele a glória e a honra que lhe é devida, tá? Então, quando eu temo ao Senhor, eu vivo uma vida respeitando o Senhor, dando a ele a glória e a honra que é devida. Quando eu temo ao Senhor, eu vivo uma vida de gratidão a Deus pelo que ele já fez por mim na cruz do Calvário, dando o seu filho, a sua graça, me resgatando das trevas, me transportando para a luz. Se ele já fez. E nós somos eternamente gratos por isso e por ele nos manter hoje, tá bom? Com misericórdia, com graça, nos sustentado, nos sustentando, nos livrando, tá bom? Então, teme ao Senhor, aquele que vive uma vida de gratidão, com amor, servindo a Deus com respeito, com reverência, ok? Exatamente porque no texto que nós lemos um pouquinho acima diz, afinal, como ser íntimo de alguém que eu tenho medo e pavor? Então, se temer a Deus tivesse alguma ligação com ter medo, pavor de Deus, não seria possível ser íntimo dele, tá bom? Não dá para ser íntimo de alguém que você tem medo, que você tem pavor. Por isso, temer a Deus nada tem a ver com ter medo de Deus, tá bom? Lá no finalzinho ainda deste parágrafo diz assim, já o temor ao Senhor é o caminho da comunhão e intimidade com o Todo-Poderoso, tá? Então, a pergunta é, quer ser íntimo de Deus? Nesse ano de 2023, quer se aproximar mais de Deus e ser íntimo dele? Então, tema-o. Tenha temor a Deus e você se tornará íntimo do Senhor, tá bom? Negrito 2, lá no segundo parágrafo desse negrito diz assim, aquele ou aquela que teme a Deus não anda preocupado em agradar os outros ou receber a aprovação deles. Lá no finalzinho, Pedro teme os obreiros conservadores de Jerusalém e isso levou a um comportamento hipócrita, tá bom? Então aqui vai tratar da repreensão que Paulo deu a Pedro na frente de todos, tá bom? Porque Pedro estava sentado à mesa jantando com os gentios, tá? Mas quando os crentes judeus de Jerusalém chegavam, Pedro se afastava. Ele estava dando aquela de político, tentando ficar bem com todo mundo. Só que na mesa na mesa comendo com os gentios, ele estava apoiando a causa dos gentios, tá? Que era a salvação ser estendida aos gentios, sem a necessidade de observar alguns pontos da lei judaica, tá bom? Como circuncisão e alguns outros, mas que a salvação era somente pela graça e por receber Cristo como Senhor e Salvador. Então, na mesa dos gentios, Pedro estava aceitando tudo isso. Quando os judeus chegavam, Pedro se levantava e tentava dar aquela disfarçada. Paulo chamou a atenção dele, tá bom? Que ele estava com um comportamento hipócrita. Então, aquele que teme a Deus, ele não está preocupado com a opinião dos outros. Ele não está preocupado em agradar a galera, agradar o povão, tá? Ele está preocupado em agradar a Deus, em obedecer a palavra de Deus, tá bom? Negrito 3 diz assim, o temor ao Senhor exige intimidade com ele. Depois do versículo, diz assim, muitas pessoas estão enganadas quanto à verdade do Evangelho, influenciadas por mensagens que apresentam um Deus que faz barganha com seus fiéis, que não se apresenta como Senhor e Juiz. Então, o Deus que está sendo pregado hoje é um Deus que faz barganha, tá bom? Você já deve ter ouvido algum pregador dizendo por aí, adora que Deus vai te dar,
Adora que Deus vai te abençoar. Dá glória a Deus que Deus vai te abençoar. Isso é mentira, tá bom? Na verdade, essa é uma teologia, se assim podemos dizer, de Satanás, tá bom? Porque quem prometeu trocar adoração por bênção foi o diabo, tá? Quando o diabo leva Jesus ele está tentando Jesus no deserto, ele leva Jesus para um ambiente e ele diz para Jesus: olha, tudo isso aqui eu te darei, se você prostrado me adorares, tá bom? Então, quem troca adoração por bênção não é Deus, tá? É o diabo. Deus jamais vai pedir para você adorar ele para ele te dar, tá bom? Quem teme a Deus, adora ele por aquilo que ele já deu. Ele já deu o seu filho, ele já nos perdoou, a sua graça já nos alcançou, tá bom? Então, quem teme ao Senhor não está preocupado com barganha, não está preocupado em receber do Senhor para depois adorar. Ele é um adorador, ele já adora o Pai, tá bom? Um pouquinho mais abaixo diz a falta de conhecimento real a respeito do Pai tem levado algumas pessoas a viverem sem nenhum tipo de temor ao Senhor, tá? Então a falta de conhecimento real de quem é o Pai, a falta de temor a Deus tem levado as pessoas a tentar conviver com Deus de uma forma totalmente irreverente, tá bom? Então é muito interessante observarmos aqui que Jesus ele não é o nosso parça, tá bom? Jesus, ele não é um cara da hora. Jesus, ele não é o nosso amigo da escola, tá bom? Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, tá bom? Jesus, ele deu a sua vida, ele é Deus, ele morreu por nós. Então ele é digno de total reverência, ele é digno de todo temor, tá bom? De todo respeito, de toda adoração, de todo amor, de todo serviço, tá? Então é muito importante nós citarmos isso, tá bom? Vamos lá para o segundo tópico, que tem por tema o livro de Eclesiastes e as dificuldades da vida. Primeiro negrito, Eclesiastes, um livro poético de sabedoria. Diz assim, lá no segundo parágrafo deste negrito, o autor condena as futilidades da vida e conduz o leitor a uma valorização do que realmente é importante, o abandono das vaidades deste mundo e a valorização da sabedoria que destaca o tempo de Deus, tá bom? Então, aqui para entendermos, Eclesiastes, no original ali, ele quer dar uma ideia de uma assembleia, tá bom? Daquele que reúne uma assembleia para discursar, tá bom? Então, no original é correlete, o tema, tá? Que deriva do hebraico kahal, tá bom? Que significa uma reunião. Então, quando olhamos para Eclesiastes, temos em mente que Salomão está reunindo os leitores como se eles estivessem em uma assembleia discursando a nós, tá bom? O que é interessante aqui é que apareceu a palavra vaidade aqui nesta frase que nós frisamos aqui, e aparece muitas outras vezes no livro de Eclesiastes. Mas o que é interessante é que esta palavra de vaidade que aparece aqui no livro de Eclesiastes nada tem a ver com estética, tá bom? Vaidade aqui não tem a ver com estética. Não é aquela pessoa que se cuida, que exagera ali na produção, na maquiagem, na roupa. Não é, tá? Nada tem a ver com a estética. Na verdade, a vaidade aqui tem a ver com aquilo que é transitório, tá? Então ele está querendo dar a ideia aqui
é de que aqui, debaixo do sol, nesta vida, vivendo ela sem Deus, tudo é transitório, tudo passará, tá bom? Esta vida aqui passará muito depressa, tá? Então esta é a ideia aqui do termo vaidade, tá bom? O negrito 3 lá embaixo diz alguns temas do capítulo 5 a capítulo 11 de Eclesiastes, tá bom? Observarmos aí o segundo parágrafo que diz assim: como já é do seu conhecimento, o autor e alguém possuidor de sabedoria é alguém possuidor de sabedoria e que desfrutou os mais diversos prazeres da vida, realizador de importantes construções e possuidor de riquezas. Contudo, o mais importante é o resultado no final da sua vida, do que vale tudo se, no final, percebeu que correu atrás do vento, tá bom? Olha que é interessante, Salomão, ele vai nos ensinar aqui que, assim, o que te faz a não ser íntimo de Deus é o dinheiro? Salomão diz, ele diz neste livro aqui, ele teve tanto dinheiro, que nenhum outro teve dinheiro igual ele. O que te faz não ser íntimo de Deus? É a busca por um bem material, por um imóvel? Salomão disse que ele construiu palácios, construiu neles jardins com árvores frutíferas. Quando ele queria comer de um fruto, ele descia e já estava lá o fruto na mão dele, tá? Então, o que te faz não ser íntimo de Deus é o relacionamento entre homem e mulher. Salomão fala, de mulher eu tive 1000, tá? Então, o que te faz, o que Salomão está ensinando aqui é que tudo aquilo que o ser humano pode desejar, Salomão teve muito além daquilo que qualquer ser humano pode desejar, pensar, buscar. Ele teve, ele provou de tudo isso. E no final de tudo ele diz: é vaidade. Sem Deus não vale a pena. Sem o temor, sem a intimidade com Deus, é correr atrás do vento. É transitório, tá bom? É uma bela lição que Salomão está nos dando aqui, tá bom? Ele vai nos ensinar aqui que tudo isso até trouxe alegria para ele, mas não trouxe felicidade. Sabe por quê? Porque alegria é um estado que pode mudar. Felicidade não, é permanente, tá bom? Então você pode estar feliz, mas você pode mudar de humor. Estar alegre, na verdade. Você pode estar alegre e mudar de humor, tá? Mas feliz, não. Feliz você é, entende? Então, tudo isso que Salomão conquistou, que ele buscou, que ele teve, até trouxe alegria, mas não trouxe felicidade. Por quê? Porque a alegria que ele tinha ao conquistar essas coisas, ela passava, porque é transitório, é vaidade. Mas e a felicidade então? Com quem está a felicidade? A felicidade está com aqueles que temem ao Senhor. Por quê? Porque você é feliz com o Senhor, ainda que as coisas não funcionem do seu jeito, ainda que os seus planos não deem exatamente como você planejou, ainda que os seus sonhos não sejam todos realizados, você consegue ser feliz, sabe por quê? Porque você é íntimo de um Deus que tem um plano muito maior do que essa vida transitória. Ele tem um plano que é eterno para nós. Por isso você consegue ser feliz, tá? Tópico de número 3 diz assim: o temor a Deus dá sentido à vida. O primeiro negrito, o que dá sentido à vida é o temor do Senhor. Lá embaixo diz: o desejo do crente deve ser voltar para o que é permanente e não ao que é transitório e efêmero. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma frase minha neste livro aqui, ó.
Meu livro, o livro que eu escrevi. E eu tenho uma frase nele que eu digo assim: aquilo que você valoriza no tempo mostra quem de fato você ama. E isso determina o seu lugar na eternidade. Está aqui, neste livro aqui, ó. Esta é uma das frases que eu tenho neste livro. E o que eu estou dizendo com esta frase é que você, enquanto está no tempo, precisa valorizar aquilo que é eterno, para que quando passarmos para a eternidade, o seu ambiente seja na presença de Deus. Você precisa temer a Deus enquanto está no tempo, enquanto está aqui, tá? Temendo a Deus, porque isso vai determinar o ambiente que iremos viver na eternidade, tá bom? Então, aqueles que vivem aqui valorizando só o que é transitório, que não temem a Deus, infelizmente o seu lugar na eternidade pode ser um lugar bem complicado e nós sabemos que só tem dois, tá bom? Então, tema ao Senhor no tempo, para que na eternidade você viva com Ele, tá bom? Negrito 2, o caminho da santidade e o tempo. Lá no finalzinho desta coluna está escrito: o conselho final é temer o Senhor e guardar os seus mandamentos nos dias da mocidade. Assim não haverá dias perdidos, correndo atrás do prejuízo causado por não saber usar o tempo a seu favor, tá? Então, aqui neste livro, no meu livro, eu também conto um testemunho por eu ser um profissional da saúde. Eu tive muitas experiências com jovens partindo para a eternidade, porque a juventude nos dá uma falsa impressão de que o vigor sempre existirá, de que a morte está muito longe, porque afinal somos jovens, mas na verdade não, tá bom? Então é preciso temer ao Senhor ainda na mocidade, porque nós não sabemos o dia de amanhã, tá bom? Então é muito importante você viver esta vida ainda na mocidade, temendo ao Senhor, dedicando os seus dias para servir a Deus com amor, tá bom? Para reverenciá-lo. Negrito 3, para encerrarmos, diz assim: quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino. O caminho, logo no comecinho, o caminho de santidade produz no crente o desejo de ser diferente. Isso lhe dá segurança em relação à sua fé e fortalece a esperança para a salvação. Então, aquele que teme a Deus, ele tem a alegria da salvação. Ele é feliz e não muda, não é alegria de mudar. Ele é feliz porque ele entende, ele tem a felicidade da salvação, de ter a certeza de ser uma pessoa salva, de ter a certeza de que o seu destino, o seu futuro, aqui nessa vida está nas mãos de Deus e que na eternidade também está nas mãos de Deus e será com o nosso Deus, tá bom? Então, esta é a lição de hoje. O temor ao Senhor é o caminho para a santificação. Que nós viemos neste ano de 2023 temer a Deus, dedicar a Ele a nossa vida, o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa juventude, temendo a Deus, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu WhatsApp para você que quer adquirir o meu livro, tá bom? Até a próxima. Deus os abençoe. Tchau, tchau.